Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nesse dia estaremos ministrando a palavra de Deus e a princípio eu quero agradecer a Deus por esse momento e agradecer também ao pastor da igreja, reverendo Ari, ao presbitério que nos confiou esse momento, de estarmos transmitindo essa palavra. E logo de início, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, carta aos Efésios do apóstolo Paulo, capítulo 2. Antes da gente entrar no texto referido, eu gostaria de falar para os irmãos que Deus, antes da fundação do mundo, vemos que já havia arquitetado um plano de redenção, um plano de resgate ao homem perdido, pecador. E esse plano, Deus usou a lei de Deus, os 10 mandamentos, Deus usou profetas, Deus usou os reis, Deus usou de inúmeras maneiras para trazer o homem, atrair o homem para si de volta, trazer o plano original, trazer o homem ao plano original, que é o início lá de Adão e Eva. E depois da queda, esse homem perdeu esses privilégios que o homem tinha, perdeu a sua liberdade. O pecado, quando entrou, destruiu o coração do homem, e Deus disse: alma que pecar, essa morrerá. Então, na palavra de Deus, mostra no seu contexto que Deus, desde a eternidade, decide nos resgatar. Havia planejado, arquitetado um plano de salvação, de redenção, de resgate dessas almas perdidas. E primeiro, antes de a gente entrar no texto, eu queria falar um pouquinho de uma visão panorâmica a respeito da carta aos Efésios. A carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo cerca de 60 a 61 depois de Cristo. E Paulo, ele estava preso quando ele escreveu esta carta. A carta aos Efésios, ele escreveu dentro de uma prisão. E nós podemos ver isso na carta mesmo, falando no capítulo 3, no versículo 1, ele fala: prisioneiro. Ele chama a si mesmo de prisioneiro de Cristo. No capítulo 4, no versículo 1, ele chama a si mesmo de detento no Senhor. E no capítulo 6, no verso 20, ele fala que ele é embaixador em cadeias. Então nós notamos que Paulo, realmente, ele estava preso devido à sua fé. Devido à sua fé em Cristo Jesus. Paulo não foi preso Paulo ele não foi preso porque ele roubou alguma coisa, ou porque ele não cumpriu com alguma lei dos homens, mas Paulo ele foi preso devido à sua fé em Cristo Jesus. A quem ele se dirigiu a carta? A carta foi dirigida ao povo de Éfeso, da cidade de Éfeso, aos gentios convertidos naquela igreja, os irmãos em Cristo. O apóstolo João também escreveu uma carta direcionada à igreja de Éfeso, que é a primeira carta de João, o apóstolo João tratando nessa carta, pregando para combater uma falsa doutrina que estava sendo ensinada dentro da igreja, que era o gnosticismo. Não vou falar sobre isso, mas é só de uma forma introdutória, para a gente abrir um leque a respeito dessa carta.
Aqui na carta aos Efésios, em que Paulo escreve, o propósito da carta é o seguinte: a carta aos Efésios tem como base e objetivo mostrar a suficiência de Cristo na salvação de pecadores. A carta mostra a ideia de que todas as coisas são reunidas em Cristo Jesus. Cristo é o centro em que se unem todas as coisas. Por exemplo, o homem dividido do homem, a classe da classe, a ideologia da ideologia, e o pior de tudo, o homem dividido com Deus, em desobediência a Deus. A carta mostra essa visão de que em Cristo nós somos unidos novamente. O homem dividido, ao mesmo tempo em que aborrece os seus pecados, ao mesmo tempo ele ama os pecados. As nossas inclinações são para praticar o mal. O homem vive numa batalha quase que infindável. E essa conclusão é só no céu. O mundo sem Cristo nós vemos essa desunião escancarada aos nossos olhos. O homem se tornou escravo do pecado. O pensamento dessa carta é a compreensão dessa desunião na vida do homem, na natureza, no tempo e na eternidade entre Deus e o homem. A carta nos direciona na ideia de que só em Cristo encontramos o caminho para que todas as coisas sejam unidas novamente. Efésios nos mostra que a tarefa da igreja aqui na terra é ser um instrumento e o corpo de Cristo na obra da reconciliação, reconciliação mundial do homem e do homem com Deus. Então, o propósito dessa carta é trazer de volta, reunir tanto ideologicamente, mas também espiritualmente a Deus. Agora nós vamos começar nesse texto, irmãos, na carta aos Efésios capítulo 2, e nós vamos lê-la nesse momento. Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 10. Eu não sei se eu vou conseguir ir até os versículos 10, o versículo 10, devido ao tempo, mas eu quero fazer o máximo para correr, para a gente conseguir dar tempo. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém?
Paulo aqui, no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele está se referindo ao povo, aos cristãos convertidos da igreja de Éfeso. Estando vós mortos, eles estavam se referindo ao povo gentil, que tinha crido no evangelho em que ele pregava, em que ele pregou na época. E Paulo também, ele traz para ele a responsabilidade. Ele fala assim: não somente vós, e nós também. No versículo 2, ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, no versículo 3, ele diz assim: também todos nós andamos outrora. Ele coloca ele no pacote também, não somente vós, mas também nós. Ele se refere ao povo judeu. Nessa parte do texto, Paulo, ele expõe a terrível vida sem Cristo, tanto de judeus como de gentios, dos gregos, né? Então, Paulo ele vai descrever a característica da situação em que o povo se encontrava antes de Cristo. O pecado, como todos nós já sabemos, mas é muito bom a gente relembrar, o pecado ele é errar o alvo, é não ser o que deveríamos ser. O pecado é quando estamos fora do padrão de justiça exigido por Deus. A ideia do pecado é o fracasso em acertar o alvo. Então, o pecado, ele é dessa forma. Essa definição do pecado inclui cada um de nós. Quando compreendemos o que é o pecado, não fica dúvida da sua universalidade. Todos pecaram e todos também carecem da glória de Deus. Romanos 3, ele fala: não há um justo, nenhum sequer. Todos estão caídos no pecado, mortos no pecado. O texto aqui ele vai falar também que mortos no pecado. O pecado é um veneno mortal, chamado morte. O pecado deixa a pessoa insensível. O pecado deixa a consciência pesada de culpas. Fica que nem um martelo na nossa cabeça. O pecado mata a inocência. Ninguém é mais o mesmo depois de pecar. Todos nós sabemos, porque nós somos falhos, nós somos errantes e nós clamamos a Deus por socorro todos os dias. Deus, nos segure, porque só o Senhor pode me segurar. O pecado mata os ideais. No começo o homem olha o pecado com rejeição. No seu segundo estágio, daqui a pouco ele é tentado a realizar o pecado. E quando realiza, se sente infeliz. E no seu terceiro estágio da consequência do pecado, faz com que nós nos acostumemos a ele. Esse é o maior perigo do pecado. O pecado mata a vontade. O homem se entrega a alguns prazeres proibidos e no final se entrega a eles porque não pode agir de outra maneira. Faz-se escravos de suas próprias vontades. O pecado pode levar algumas vezes a ansiedades, a depressão. O pecado aprisiona com correntes camufladas com sensações de liberdade.
O pecado é traiçoeiro, que quando nós nos damos conta, já estamos todos amarrados a ele e não conseguimos sair. O pecado não somente afeta a nós, mas também o nosso próximo. O pecado é uma afronta a Deus e entristece a Deus. E nesse texto aqui em Efésios 2, Paulo, no original grego, não se encontra essa primeira frase aqui, no versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida. No original não se encontra. Então o texto ele começa assim no original: Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo ele vai introduzir, aliás, nossos tradutores vão introduzir essa primeira frase, ele vos deu vida, que ele está lá no versículo 5, e estando vós mortos nos delitos, vos deu vida, nos deu vida. No versículo 5 ele fala, nos deu vida. Então os nossos tradutores colocaram no começo, né, para dar um sentido mais, né, amplo, mas no original ele fala que estando nós mortos, o mundo sem Cristo está morto em seus pecados. Vemos multidões com seus vícios, o amor ao dinheiro, à fama, dizem muitas vezes amar a Deus, mas é de boca para fora. Mas na prática estão sobrecarregadas de pecados e temores, acumulando juízo de Deus sobre eles. Uma pessoa morta não responde aos estímulos. Muitas das vezes, quando a gente vai no velório, a gente vê uma pessoa morta, você cutuca ela, ela não reage, você sacode ela, ela não reage. Essa é a ideia que Paulo está nos trazendo aqui. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos, e o homem, ele precisa urgentemente de ressurreição, precisa realmente de um milagre da parte de Deus. Eu gostaria de usar um exemplo aqui. Esse exemplo eu já vi na internet pelo reverendo Augusto Nicodemos, e não sei se alguns irmãos já devem ter visto. Ele usa uma ilustração de que, imagine uma grande fila de pessoas caminhando, caminhando e caminhando, mas essas pessoas estão cegas, surdas, indo para o abismo. Essa era a nossa condição antes de Cristo. O Espírito Santo vem com a mensagem do Evangelho e dá um chacoalhão. Igual um desfibrilador. Eu não sei, na minha ignorância, temos um socorrista aqui hoje. É igual um desfibrilador. O Evangelho serve como um desfibrilador, para dar um choque de realidade com a nossa realidade. Qual é a realidade de Deus? Deus está irado. E qual é a nossa realidade? Estávamos mortos. O Evangelho é um instrumento que Deus usa para trazer, para mostrar a realidade do ser humano. Não seremos conduzidos ao arrependimento quando nós ouvimos: Deus te ama, você é bonzinho, vai na igreja. Não. Deus realmente ele está irado com o nosso pecado. Deus, ele nos ama? Sim. Ele demonstra o seu amor na cruz,
em Cristo Jesus. Mas enquanto nós não reconhecemos a nossa condição e a nossa incapacidade diante dele, não haverá arrependimento. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo ele escreve assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder, é a dinamite de Deus para quebrar corações endurecidos pelo pecado. O que Paulo quer dizer nesse texto, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, é que a salvação de um pecador exige tanto poder quanto a uma ressurreição de um morto. O poder de que Deus usa para a salvação de um pecador é equivalente a uma ressurreição de um morto. Esse texto também quer nos dizer, o que Paulo quis nos dizer, é que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que Deus usa para dar vida ao homem no pecado. Essa fila de pessoas cegas que a gente estava usando o exemplo, representa muito bem hoje o que estamos vendo no mundo afora. As pessoas estão cegas no pecado, caminhando ao abismo, achando que estão fazendo certo. Mas o juízo um dia virá, e Deus prestará conta segundo as nossas obras e segundo as obras de cada um. Não, nós não somos o centro do coração de Jesus. Deus está irado e ainda continua irado com o pecado da humanidade. Então nós queremos passar agora para os irmãos quais são as características de uma vida sem Cristo. É a vida vivida como as dos homens do mundo, que a gente vê. O cristianismo, ele exige amor ao próximo, até para os nossos inimigos. Exige perdão, exige serviço ao próximo. O mundo despreza tudo isso. E quando fala, é da boca para fora. A norma do mundo é colocar o seu eu no centro. A norma cristã e a essência, na sua essência, né, é colocar Cristo no centro e os demais. Essa é a ideia que Paulo está nos trazendo aqui. O motivo do mundo é o proveito. A dinâmica cristã é servir a Deus, servir o próximo. Uma pessoa morta espiritualmente, ela lê a palavra de Deus, lê as escrituras, ela não compreende, ela não entende. A maior demonstração da ira de Deus no homem é a morte. Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim, continuando, irmãos: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos escravos da cultura, dos costumes, da maneira de ser da humanidade. De fato, o mundo não é livre. De fato, o mundo não é livre. Seremos livres e somos livres somente em Cristo Jesus. Segundo o príncipe da potestade do ar, que o texto diz, nós estávamos presos no império das trevas.
outrora mortos e presos lá. Nós estávamos escravos do pecado. Filhos também, no versículo 2. Versículo 2 ele fala do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo, ele vai falar aqui, filhos da desobediência, referindo ao casal, ao primeiro casal, Adão e Eva. De modo que os filhos de Deus, é o Espírito Santo é quem atua neles. Mas nos filhos da desobediência, é o diabo quem atua, quem aprisiona. Ou nós somos servos de Deus. Servo, na palavra de Deus, no grego, significa escravo. Servo é escravo. Ou nós somos servos, escravos de Jesus Cristo, ou nós somos servos, escravos do diabo. Ou nós pertencemos ao reino de Deus, ou nós pertencemos ao império das trevas. Versículo 3: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós fazíamos a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Olha esse texto. Paulo, ele não fala, vocês vão ser escravos. Vocês foram, né? Paulo, ele vai se referir, eles vão falar, vocês eram, de fato, realmente, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira aqui, ele vai se referir a Satanás. Filhos de Satanás. Então nós éramos, por natureza, filhos da desobediência, filhos de Adão, do velho Adão. E depois, na segunda parte, Paulo fala, filhos da ira, filhos do diabo. Paulo retrata nesse texto essa triste realidade diante de nossos olhos. É uma desesperadora realidade, segundo as inclinações da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. Muitos dizem, eu não vou ser um cristão, porque eu quero ser livre. Quero te informar, você pode ser que seja um escravo. Escravo das suas próprias vontades e, consequentemente, escravo de Satanás. Viver na carne, irmãos, é deixar o pior de nós prevalecer, dominar. Se hoje nós fizéssemos uma lista de pecados para abandonar, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios braços, nós veríamos a nossa impotência diante de Deus. Precisamos nos refugiar em Cristo. Ufa! Mas temos uma solução aqui, irmãos. No versículo 4, ele vai trazer a boa notícia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo, ele vai concluir com chave de ouro esse texto. Ele vai mostrar a solução do problema. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos, ou que merecemos. Misericórdia é Deus não nos punir como deveríamos ser punidos.
para uma aplicação na vida dos irmãos aqui. Desista, irmão. Esse é o tema dessa mensagem. Desista de lutar sozinho. Desista de você. Talvez nós estamos sofrendo com pecados, com tribulações, com tentações. Desista. Não somos capazes sozinhos. A vida não vem de nós mesmos. A vida vem de Cristo. Tudo o que merecíamos era a ira de Deus. Se eu e você acharmos que temos méritos para subir para o céu, para alcançar algo de Deus, sabe o que estamos dizendo? Literalmente, que com nossas obras, nós não precisamos de Cristo. Se de fato nós dizemos, não, as minhas obras são suficientes para chegar até o céu, você realmente está desprezando aquilo que Cristo fez. Nós estaremos desprezando aquilo que Cristo nos fez. O pagamento da dívida. Jesus, Ele nos salva para as boas obras, não por obras. As obras não são uma condição. As obras são uma evidência de que somos salvos. As boas obras são as evidências que realmente fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. Entraremos no céu, irmãos, não pelas nossas próprias forças, nossos próprios méritos, nossas próprias obras. Nós entraremos no céu por mérito de outro, Cristo Jesus. Precisamos um dos outros, irmãos. A Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Aí sim o amor de Deus vai nos cobrir, vai nos abraçar. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos da ajuda do pastor. Nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos do presbitério. Nós não vivemos sozinhos, irmãos. Conte uns com os outros. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14, Paulo ele vai retratar um fato muito interessante. O que realmente, quando Deus faz na vida de um pecador, o que realmente Ele faz? Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que realmente aconteceu conosco, irmãos, é que Deus pegou a gente do império das trevas e nos transporta para o reino. A espada da lei era sobre nós, a ira de Deus era sobre nós, mas Deus desvia a ira e imputa no seu Filho, Jesus Cristo. O Pai decide, antes da fundação do mundo, esse plano maravilhoso de redenção, de salvação. Só Jesus, irmãos, liberta o pecador do poder do pecado, do domínio do pecado. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Os frutos do Espírito é domínio próprio. Enquanto que os frutos dos filhos das trevas são fazer a vontade da carne, fazer a vontade dos pensamentos, andar conforme os seus pensamentos. O fruto dos filhos de Deus é domínio próprio, é amor, é paz, longanimidade, alegria,
liberdade em Cristo. O mundo não possui esse domínio próprio. Para vivermos em santidade, precisamos, irmãos, depender exclusivamente da graça de Deus. Não conseguiremos sem a graça de Deus, irmãos. Para concluir, irmãos, Efésios 2, do versículo 6 até o versículo 10, ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nunca conseguiremos, irmãos, atingir esse padrão de justiça pelas nossas próprias forças. O homem não possui esse poder. O homem, ele é totalmente impotente. E se você conseguiu, é pela graça e misericórdia de Deus. Se eu e você conseguimos abandonar certas práticas que outrora nós praticávamos, foi a misericórdia. Foi por essa mensagem confrontadora. Foi através do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós ouvimos essa mensagem, o Espírito Santo tocou e nos deu vida. E nos ressuscita. Jesus já consumou esta obra. A obra de redenção. Quem crê será salvo. Mas quem não crê, já está condenado, diz as Escrituras. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ninguém chegará diante de Deus, irmãos, e falará assim para Deus: fui salvo, Deus, porque eu fui bonzinho. Eu fui salvo porque eu não matei, eu não roubei. Não fui tão mal assim, Deus. Eu mereço. O céu é para pecadores arrependidos. O céu não é para arrogantes, cheios de justiça própria, cheios de religiosidades. Isaías capítulo 64, versículo 6 vai demonstrar a nossa incapacidade, que ele vai falar no texto. Mas todos nós somos como o imundo, diz o texto, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O homem precisa urgentemente, irmãos, da intervenção divina. O homem, estando mortos em pecados e delitos, precisa urgentemente de ressurreição. Precisa do toque do Espírito Santo. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo confronta o seu coração, confronta a sua vida, e ele vê o seu estado de miséria, de morte, e ele diz: socorro, socorro a Deus, socorro. Desista de lutar com suas próprias forças. Não iremos conseguir. Muitas vezes estamos afundando. Isso é Deus mostrando a nossa incapacidade. Quando é que nós vamos desistir de nós mesmos? O salvo é aquele que desistiu de salvar a si mesmo e se entregou a Cristo, ao Senhor dos senhores, aquele que consumou a obra.
Alexandre o Grande, ele citou uma frase no passado, que quando ele ia conquistar uma cidade, para dominar, tomar posse daquela cidade, ele dizia a seguinte frase, ele mandava um mensageiro dizer a seguinte frase: renda-se e viva, ou rebele-se e morra. Essa é uma realidade para nós hoje. Muitas vezes a gente fica relutando, desista, renda-se a Jesus Cristo, creia no seu sacrifício. Se o nosso coração estiver endurecido, sabendo dessas coisas, irmãos, saiba que Deus, Ele resiste a soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem a sua miséria. Jesus veio para os pecadores, irmãos. Para concluir aqui, irmãos, eu queria chamar a minha lindíssima esposa para estar fazendo essa canção, trazendo essa canção ao nosso coração. Jesus veio, irmãos, para os pecadores, mas Ele voltará pelos arrependidos. Amém, irmãos? Que essa palavra que venha nos confrontar, irmãos, e também nos trazer a esperança, porque muitas das vezes a gente perde a esperança e muitas das vezes a gente vê a nossa incapacidade, e quando nós clamamos a Deus, nós encontramos refúgio, nós encontramos calma, nós encontramos redenção, nós encontramos perdão. E eu queria já fazer uma oração de agradecimento a Deus e de pedir que o Senhor venha tocar os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, te louvo, Senhor, por esta palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, ó Deus. Resgata-nos, Senhor, e seremos resgatados. Transforma-nos e seremos transformados, Senhor, segundo a tua imagem, a tua semelhança. Em nome de Jesus, Senhor, e nos torna mais alvos do que a neve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, amém?